Para a gente continuar com a nossa aula, a parte 2 do sistema das disfunções do sistema músculo-esquelético, certo? Hoje nós vamos falar das articulações, né? Nos problemas das articulações. Deixa eu já adiantar para vocês. Vocês vão, talvez, ter que prestar bastante atenção, porque elas se parecem muito, certo? É uma diferença ou outra, mas olha, como eu gosto muito de falar do meu jeitão, as artrites, as artroses, né? As doenças reumáticas de uma forma geral, certo? Ela promove uma característica básica, que é por conta do processo inflamatório ou do desgaste da articulação, ela produz uma deformação local. Vocês vão ver daqui a pouco, certo? Quem viu a gerontologia comigo, nós chegamos a tocar nesse assunto, certo? Então, assim, a gente vai falando e vocês vão vendo alguns pormenores, certo? A aula hoje é curta, nossos assuntos, inclusive, já estão chegando ao final, certo? Nós já estamos terminando clínica médica e a gente já fica com saudade, né? Porque a gente passa pela anatomia, pela fisiologia e aprende muita coisa e eu tenho que admitir que eu aprendi muita coisa preparando a aula de vocês, certo? Em alguns casos me entusiasmando, acrescentando muito vídeo. Os vídeos são fantásticos. É o que vai fazer falta quando retornar às aulas, que a gente não vai ter esse tempo que a gente tem aqui. Mas vamos embora. O que é uma doença reumática? É um processo inflamatório, certo? Que acomete não só as articulações, mas todo o tecido subcutâneo, tecido nervoso, a pele e o coração. Muitas patologias fazem com que o órgão mais afetado seja o coração. E as doenças reumáticas fazem com que aquilo que está localizado vá migrar e possa chegar até o coração. Então, é um processo inflamatório difuso que acomete as articulações, o tecido subcutâneo, o sistema nervoso central, a pele e o coração, podendo atingir todas as faixas etárias. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouco ali, a gente vai falar da febre reumática, que é frequente em crianças até aproximadamente 10 anos de idade, né? Ou um pouquinho mais, certo? Por quê? Porque é uma doença migratória e ela atinge muito. Vamos deixar chegar a doença, porque às vezes eu começo a querer falar demais e me antecipo. Então, a doença reumática é uma doença inflamatória. Quais são os sinais e sintomas dessa patologia? E olha, vamos entender que quase todas vão ser iguais, certo? Porque aqui a gente está falando da doença reumática, daqui para frente, tudo que eu for falar, ela está dentro da doença reumática. É como se fosse por exemplo, doença do sistema digestório. A gente falou em gastrite, falou em úlcera péptica, ou seja, tudo dentro das doenças gástricas. A mesma coisa aqui, doença reumática, vocês vão ver que o que vem aí adiante estão todas dentro das doenças reumáticas. Quais são os sinais e sintomas? Febre, dor articular, ou seja, dor nas articulações, eritema marginado, e eu não vou dizer o que é agora, porque eu já coloquei aqui, nódulos semicutâneos, subcutâneos, coreia, também não vou dizer o que é, que eu vou dizer daqui a pouco, né? O eritema marginado, eritema vem de vermelhidão, aí vocês vão ver onde é que é a vermelhidão. Os nódulos subcutâneos são aquelas bolotas nas articulações, principalmente nos membros superiores, mas pode ser nas mãos, nos pés, no cotovelo, no joelho, em articulação, certo? E a coreia são movimentos involuntários, mas daqui a pouco vocês vão ver. Dor abdominal, fraqueza, mal-estar, perda de peso e anorexia, que é a perda do apetite. Então, são sintomas que são frequentes
nessa questão, nesse processo inflamatório das articulações. O que é o eritema marginado? É a hiperemia, ou seja, vermelhidão. Pontos vermelhos crescentes, principalmente no tórax, com centros claros, podendo desaparecer em minutos ou horas. Não tem algo pré-determinado. Pode ficar e pode simplesmente, do mesmo jeito que ela apareceu, ela desaparece. E aqui a gravura do que seria um eritema marginado. Esses pontos, o tamanho dessas manchas vermelhas, vamos assim dizer, variam de tamanho, viu? Varia de tamanho e de quantidade. Os nódulos subcutâneos, esse é mais comum, esse a gente conhece mais. Repare, olha as bolotas que tem nas articulações, tá vendo? E entorta, olha aqui no cotovelo. Eu coloquei no cotovelo para que vocês vejam que não é só na mão. Na mão é mais visível para a gente, mas pode acontecer em qualquer lugar onde tem articulação. Coreia. São os movimentos involuntários, repetitivos. Parece mais ou menos como um ticket nervoso. E aqui você tem uma criança mudando as posições de forma involuntária, né? Olha a mão, é como se a mão não é um tique, porque o tique, o movimento dele é mais não é frequente que diz, é mais constante. Mas aqui é como se, né? Ó, minha mão subiu, mas foi involuntário, certo? E pode ser, não quer dizer que ela vai repetir esse mesmo movimento. A foto da criança diz exatamente isso. Repare como ele está. Entortou a mão, né? Foi para frente, depois entortou na cabeça. Ou seja, os movimentos são repetitivos, são involuntários, mas são irregulares. Pode acontecer qualquer tipo de movimento. Aí eu já joguei aqui a febre reumática, certo? Que é uma doença de um processo inflamatório que compromete as articulações e principalmente o coração. Olha aqui, é comum em crianças, que eu falei até aproximadamente 10, é de 5 a 15 anos, vai um pouquinho mais, certo? Por que é tão comum nessa faixa etária? Porque é a faixa etária que os problemas, criança, adolescente, muito problema de garganta. E os problemas de gargantas podem se agravar, pode inclusive chegar ao coração, pode migrar, né? Ou seja, você tem um micro-organismo, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ela é geralmente por bactéria, ou seja, pelos streptococcus, né? A gente sabe que streptococcus é um tipo de bactéria de forma arredondada e que ocasiona muito na garganta. Então, é muito comum em criança por conta da incidência frequente de problemas de garganta. Então, é muito perigoso esses episódios de dor de garganta, em que você olha para a garganta da criança, está hiperemiada, com pontos, inclusive, de pus. Ela aqui. A febre reumática é a doença reumática mais comum em crianças na idade escolar e adolescente, já falamos. Ocorre como complicação de infecção de garganta causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, certo? Essa é a bactéria mais comum para as infecções de garganta. A febre reumática pode afetar várias partes do corpo, como articulações, coração, sistema nervoso e pele. Então, quando se falar em febre reumática, você vai encontrar essa incidência muito mais na faixa etária até 15 anos de idade. Só vai acontecer nessa faixa etária? Não. Ela é mais frequente porque a incidência dos quadros de infecção de garganta é muito grande. Certo? Então, é perigoso. Aqui tem a cavidade oral, vocês estão vendo aqui pontos de pus, né? Olha para a língua dessa criança como é que tá. Quais são os nossos cuidados de enfermagem, né? Aliviar a dor, ainda mais se for criança, ter muito cuidado, porque a criança perde-se logo o apetite e o emagrecimento vai ser fatal.
equilíbrio entre atividade e repouso, ou seja, entre o trabalho e o repouso, entre a brincadeira, o brincar e o repouso, porque quanto mais agitado o paciente estiver, mais migração pode acontecer, mais ativação do sistema circulatório, favorecendo a migração desse micro-organismo. Monitorizar a pressão arterial e o pulso antes e após a atividade física, que deve ser interrompida caso haja dor no peito, aumento da frequência cardíaca, pulso irregular, queda de pressão, vertigem e ou dispneia. Por que antes ou depois? Para você saber se realmente houve uma alteração no sistema circulatório. E aí, procurar imediatamente um serviço médico para ver, para tratar essa criança ou esse adulto. Incentivar a dieta rica em carboidrato, porque ele é rico, a função dele é fornecer energia, e você tem uma pessoa que está precisando ter energia para poder formalizar ou para poder exercer suas atividades. E proteínas. A proteína, a função primordial dela é restituição tecidual. Então, toda vez que você tem uma patologia, que é o caso do comprometimento das articulações de tecidos, você precisa da proteína para você tentar, pelo menos, restaurar ou melhorar a restauração. E a ingesta de líquido, certo? Febre causa necessidade de líquido para não entrar no processo de desidratação, certo? São cuidados bem básicos. Vai entrar aí também a administração de antibiótico, vai entrar aí os anti-inflamatórios, vai entrar aí os analgésicos, os antitérmicos, ou seja, as medicações prescritas pelo doutor, tá bom? Não está escrito, mas eu estou falando. Bem, aí a gente toca na artrite séptica. O que é septes? É como se fosse contaminação. O que é uma septicemia? É uma contaminação a nível de sangue. E é muito séria. É um quadro, como é que se diz? É um quadro, né? Em que os médicos não querem que ocorra. Então, muitas vezes, a intensificação de antibióticos se dá para fazer com que não chegue uma septicemia. E uma artrite séptica é a artrite ou de infecção articular, é aquela que ocorre artrite. Ite, processo inflamatório. Só que nesse caso aí, ela é uma infecção. Ela não é só mais um processo inflamatório, certo? Ela foi invadida já por um agente infeccioso, certo? Então, é uma invasão purulenta de uma articulação por um agente infeccioso. Purulenta vem de pus, que produz uma artrite, inflamação articular. Então, inicialmente, é um processo inflamatório que pode culminar com um processo infeccioso que é mais difícil, é mais complexo. Os sintomas geralmente incluem vermelhidão, calor, dor e diminuição da capacidade de mover a articulação afetada. Fica parecendo uma bola. E aí a gravura aqui, geralmente quando se dá exemplo das articulações, se exemplifica muito com a do joelho. Porque é uma área afetada, é onde o peso é maior. Você não vai comparar a articulação de um cotovelo com a articulação do joelho, em que pega todo o peso do corpo. Então, ela tem um sofrimento maior, ela tem uma consequência maior, ela é afetada mais rapidamente. Então, você tem aqui a artrite infecciosa, o desenho daqui do joelho, e aqui a bactéria, né? E ele está falando aqui, as células brancas, os leucócitos. Aonde você vê reunião de leucócitos, é porque ali tem um processo infeccioso, porque os nossos leucócitos são nossas defesas, ok? Aqui é que eu acho mais interessante para que você consiga visualizar a doença. Você tem aqui um joelho normal, né? E um joelho com uma artrite séptica, um processo infeccioso na articulação do joelho. Repare que ele aqui, ó,
tá como se tá inchado, certo? Ele tá vermelho. Se você colocar a mão em cima, você vai sentir provavelmente uma quintura. Tem outras gravuras aqui bem piorzinha. Olha ele aqui. Tá vendo? Chega a estar a pele estirada por conta do edema. Então, aqui o processo infeccioso está aqui, a vermelhidão, certo? Provavelmente ele tem muita dor, provavelmente ele tem febre por conta da infecção. Olha aqui nos pés, para que você não ache que é num lugar só, aqui nos pés, exatamente no local onde você tem, onde tem várias articulações aqui no pé, não é? Então, aqui, ó, inchado, vermelho, certo? E provavelmente a quintura, né? Olha aqui outro. Eu fui colocando essas imagens para que vocês vejam, e aí vocês vão ver nas outras patologias que a deformação é uma constante. É a primeira coisa que vai acontecer, a deformação. E nos membros inferiores é bem pior. Você vê que aqui está na região plantar, ó, exatamente junto dos artériozinhos, certo? Onde tem a maior, como é que se diz? O maior conjunto de articulações juntas. Eu acho, tem coisa assim que a gente fica olhando, não é? E a gente vê, meu Deus do céu, como é que chega a esse ponto, não é? Para você ver como a doença é rápida. Sintomas, geralmente, inchaço gradual, calor leve, vermelhidão sobre a área da articulação mínima ou ausente. Ele aqui está dizendo o seguinte, vermelhidão sobre a área da articulação. Por menor que seja, ou vai estar lá ou não vai estar. Essa vermelhidão não é necessariamente uma constante, mas ela é frequente. Viu? Ela assim vai estar, vamos supor, se você tiver 10 pacientes com artrite séptica, você vai ter com 10, você provavelmente em 8 você vai encontrar esse quadro clínico, certo? E não quer dizer que os outros dois, né, que não tenha artrite séptica. Quais são as causas? Bactérias, vírus, fungos ou outro parasita qualquer, mas frequentemente é o Staphylococcus, certo? Os fatores de risco incluem uma articulação prostética, artrite prévia, diabetes e baixa função imunológica. Aí, professora, que diabo é articulação prostética? Prostética vem de prótese, ou seja, o uso de uma prótese em que não houve uma adaptação adequada ou a prótese já está começando a fazer um processo irritativo. Muitas vezes quem usa a prótese demora até de acontecer, mas às vezes acontece a irritação, né? O incômodo do uso dela. Então, articulação prostética, ou seja, uma articulação onde você tem a prótese. Pode acontecer uma artrite, né? Artrite prévia, ou seja, já aconteceu uma artrite ou outra comum, né? Só no processo inflamatório. Diabetes, porque o processo de cicatrização é difícil. E a baixa função imunológica. Se você está em baixa função imunológica, significa que o seu corpo está aberto ao processo infeccioso ou processo inflamatório, ok? E aí a gente fala da artrite reumatoide. É uma doença, repare, se eu não vou me tornar repetitiva, é também uma doença inflamatória crônica. Ou seja, ela não é algo que acontece agora e some, tirando a causa. Não. Alguma coisa ocorreu a nível de articulação em que ela vai se tornar presente o tempo todo. Autoimune. O que é uma patologia autoimune? Eu até coloquei aqui, mas eu vou me antecipar. Significa que os anticorpos da pessoa que tem a doença, ao invés de defender daquilo que é estranho, ele começa a se defender das suas próprias células. É como se o corpo humano, o anticorpo, começasse a agredir a nós mesmos.
certo? Então, é uma doença autoimune, aí acaba. É como um anticorpo querendo matar o outro anticorpo, certo? Então, se isso está acontecendo, ela é mais frequente, que afeta as membranas sinoviais, que afina a camada do tecido conjuntivo, isso é anatomia, viu, gente? De múltiplas articulações, que requer mão, punho, cotovelo, joelho, tornozelo, pé, ombro, coluna cervical, e órgãos internos, como pulmões, coração e rim, dos indivíduos geneticamente acometidos. Eu esqueci só de colocar o acometido. Ou seja, vocês é a questão da migração, certo? O processo pode migrar e atingir órgãos vitais, como é o caso aí, pulmões, coração, certo? Aqui a gravura, que também é de deformação, certo? Aqui ele está apontando onde é que está esse revestimento que ele acabou de falar, revestimento das articulações inflamado, né? Elas estão inchadas também, aí começa a ter a deformação. Aqui eu pensei que era outra gravura, mas aqui eu só estou falando do que é uma doença autoimune, né? Condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano. Ou seja, as células acabam agindo contra o próprio organismo. Ou seja, o anticorpo que você tem dentro do organismo para você combater as doenças de fora, ele vai combater a você mesmo, vai combater o seu próprio organismo. É como se tudo que está ali para defesa, ele está entendendo que aquilo ali quer ele destruir, então ele vai e destrói. Ainda não se sabe ao certo o motivo pelo qual o sistema imunitário leva o organismo a produzir um ataque contra si mesmo. Assim, as doenças autoimunes acontecem quando esses anticorpos passam a atacar as células do próprio organismo, órgãos e tecidos. Imagine, já pensou? Quais são os sintomas? No início, podem ser insidioso, ou seja, leve, né? Discreto, e comuns a outras enfermidades, ou seja, você acha que é uma outra doença, ou ocorrer de forma abrupta, ele já vem de forma aguda, já vem arrasando, já causando tudo que ele tem direito, e simultaneamente. Os mais comuns é rigidez matinal. Repare que sempre tem uma diferençazinha ou outra. Rigidez matinal, você acorda todo entravado, que regride durante o dia, você vai exercitando, vai andando e vai diminuindo. E aí você não se atina ao que pode ser. Mal-estar, diminuição do apetite, ou seja, anorexia, perda de peso, cansaço, febre baixa, hipotermia, inchaço nas juntas das mãos, punhos, joelhos e pés, que se deformam com a evolução da doença. Ele vai perdendo a sua estrutura anatômica, né? E aí vai promovendo uma deficiência no equilíbrio do paciente. Olha aí, toda torta, toda dura. Um paciente assim, ele não faz os movimentos, nenhum tipo, essas doenças todas, ele tenta, mas não consegue. Até para segurar alguma coisa é difícil. Olha aqui ela, deformidade do polegar, ele atravessa, tá vendo? Desvio das articulações, tudo torta, né? E deformidade de pescoço de cisne no dedo, é isso aqui, ó, pescoço de cisne, que parece, se bem que eu não achei parecido não, mas deformidade tipo pescoço de cisne. Então, você repare, ela tem uma característica a mais, né? Como é que se diz? Entortar, em colocar todos de uma forma inclinada, né? Ele não basta deformar, ele joga tudo para um lado só. É o tratamento. Embora não se conheçam os recursos para a cura definitiva, é possível obter a remissão dos sintomas, preservar a capacidade funcional e evitar a progressão da deformidade. É melhor você pegar alguma coisa com os dedos todo torto do que você não pegar nada, né? Então, não tem um tratamento para cura, mas você pode minimizar a evolução, o progresso da doença. Repouso só deve ser indicado em quadros muito dolorosos
e por pouco tempo. Por quê? Porque a atividade física e fisioterapia são importantes para controlar o comprometimento das articulações e a perda da mobilidade. E deixando vocês muito tranquilos, quase nós da enfermagem não fazemos muito, a não ser fazer a questão dos cuidados que normalmente nós já fazemos, né? A administração das medicações, as mudanças de decúbito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a atividade física, mesmo de forma passiva, quem vai fazer isso no hospital é o fisioterapeuta. E se eu tiver um idoso eu sou cuidadora, você vai fazer? Talvez, se não tiver um fisioterapeuta, mas se for fazer, o fisioterapeuta vai treinar vocês para ver qual é o tipo de exercício. Não é qualquer exercício, não. Medicações como analgésicos, corticoides e anti-inflamatórios são prescritos. A cirurgia e a colocação de prótese articular pode representar uma opção de tratamento nos estádios avançados da doença. Isso em qualquer patologia, né? A cirurgia é o último recurso para tentar, que nesse caso aí é tentativa mesmo, que ele pode vir a colocar a prótese e infelizmente não surtiu o efeito desejado, vamos assim dizer. Bem, repare. Artrose. É a mesma coisa que artrite? Não, já começa pela terminologia. Enquanto você tem as artrites de várias formas, ser um processo inflamatório, geralmente por conta de micro-organismos, a artrose, olha, vamos imaginar que aqui é o osso, aquele nosso osso de ontem, e aqui é o outro osso. No meio dele tem tecido cartilaginoso, tem o líquido sinovial, né? A bolsa que faz o amortecedor, né? E você viu que ontem eu fiz assim, que é para poder a lubrificação e facilitar os movimentos desse sistema ósseo daqui. O que vai acontecer? Geralmente, a pessoa vai envelhecendo e toda essa estrutura vai danificando. E quando há perdas, e aí quem pega peso, o pessoal que pratica muito esporte sem o devido cuidado, o que vai acontecer muitas vezes? Esse amortecedor que está aqui, você está com ele aqui ainda, vai o restinho. Repare que no restinho já está pegando um pouco. De repente, quase que não tem nenhuma estrutura para amortecer esse atrito. O que vai acontecer? É osso com osso. E osso com osso vai danificar o sistema ósseo. E aí você caracteriza a artrose. Então, o que é, na verdade, a artrose? É um tipo de artrite que promove, porque ela pode se transformar no processo inflamatório. É um tipo de artrite que ocorre quando o tecido flexível nas extremidades, são as cartilagens, dos ossos se desgasta. Desgastou osso com osso. Vai até o processo inflamatório? Vai por atrito, certo? Ele aí só está aqui mostrando, né, a cartilagem, né? E não sei se está dando para você ver aqui, é como se o osso começasse a um processo de deterioração, né? De desconfiguramento, né? O osso começa a ficar desconfigurado. As características anatômicas dele, ele começa a perder. Ele começa a ser danificado. Quais são os sintomas? E aqui você tem, ó, na gravura, eu gosto muito das gravuras, que lhe mostram muito mais do que as palavras. Você tem aqui uma articulação normal e olhe como é que está uma articulação com artrose, né? Um osso enroscando com o outro, já danificando o sistema ósseo. Então, os sintomas mais comuns é a dor nas articulações das mãos, do pescoço, da região lombar, dos joelhos e dos quadris, ok? Olha aqui de novo, olha a cartilagem. Aqui é o normal, certo? Aqui é a estrutura normal de uma articulação do joelho. Aqui você já tem uma articulação danificada. Você já tem aqui, por conta do atrito, um dano, um quadro de artrose, né? Ou inicialmente artrite e inicialmente artrose e posteriormente artrite pode acontecer, o processo inflamatório, certo?
Aqui de novo a deformação óssea, né, que acontece também na artrose. Ou seja, se você tem uma articulação que está perdendo o seu sistema conjuntivo, seu sistema de amortecedor, vai acontecer. Repare, se parece. Mas repare como ela é diferente daqui, ó. Olha como é diferente. Aqui já é mais intensa, entendeu? Vamos aqui. Aqui ele só está localizando aonde pode acontecer as artroses, né? Não é só nos membros superiores e inferiores, é em qualquer lugar. Problemas com articulação é em qualquer lugar que tem articulação. E aí ele está até colocando aqui, ó, pode acontecer na coluna? Claro que pode, né? Principalmente quando a gente tem lembra da postura que a gente falou ontem? Pronto, a postura inadequada pode acontecer, pode ocasionar em uma artrose. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente? Auxiliar nas atividades como banho, locomoção, alimentação ou qualquer outra que necessite que ele precise pegar, que ele precise se movimentar, o autocuidado comprometido, você vai auxiliar. Para pessoas que apresentam deformidades mais acentuadas nos dedos da mão, com o avanço da doença, pequenos esforços como escrever ou segurar objetos podem ser difíceis e sofrido de realizar, a dor pode ser intensa. E aí, por conta da dor, ele começa a não fazer, a não querer fazer. É aí que entra a fisioterapia. Porque quanto mais ele se esquiva de fazer por conta da dor, obviamente, certo? É como se ele estivesse se resguardando. Vai ser pior para ele. Prevenção de quedas do paciente. Claro, uma pessoa que tem problemas com a articulação, que é quem favorece os movimentos, você tem que ter cuidado com essas quedas. Cuidados com as lesões de pressão, certo? A coluna vertebral, quanto mais ela é pressionada, mais ela pode ser lesionada. Então, ter cuidado com as lesões de pressão. Ou seja, deixa eu só terminar essa parte. Não só a questão do pegar alguma coisa e estar se abaixando, mas também a importância da mudança de decúbito, certo? Esse paciente é fragilizado, a tendência é ficar na mesma posição por um bom tempo, com medo de se movimentar. E essas lesões, por conta de você estar no mesmo lugar, pressionando o mesmo local, não é só os ossos, mas sim toda a arquitetura, né? Arquitetura o quê? Toda a anatomia, toda a parte do corpo, toda a estruturação. Eu estava procurando a palavra. Administrar as medicações prescritas. Cuidados pré- e pós-operatórios no caso de cirurgia. Se for haver, quem já deu cirurgia vai saber quais são os cuidados pré e pós, né? E quem não viu vai ver quando der a clínica cirúrgica, certo? Esse foi, na verdade, nosso último slide, certo? Eu vou mandar os vídeos para vocês, certo? Os vídeos são bem mais ilustrativos, para que vocês internalizem mais a doença, certo? Mas você vê que todas se parecem. Aí você precisa só chamar a atenção, principalmente da deformação óssea. Mas logo no começo vendo a deformação, não. Mas aí você vai começar, através dos movimentos do seu paciente, se ele está segurando direito, se ele está andando direito, se ele está se queixando de dor, aonde é essa dor? Aí você vai ver se é na circulação ou não. É nos ossos, eu estou entravado. Não é nos ossos, osso não dói. Quem dói, no caso aí, articulação. E aí você vai ver, vai pegar, vai movimentar e vai chamar a atenção do médico para que ele faça o exame e determine qual é dessas doenças reumáticas aquela que acometeu o seu paciente. Tá bom? Beijo no coração de vocês.